Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. Nós estamos refletindo este livro Comunhão, Experiência de Deus, do Mário Pascoaloto, contando um pouco para nós a sua vida. Nós já vimos que ele nasceu na Itália, num tempo muito difícil, tempo de Segunda Guerra Mundial. Um tempo bastante complicado mesmo. O ano era 1938, quando nasceu a criança que foi batizada como Mário Pascoaloto, que depois entrou para o PIME, esse grupo missionário que veio para o Brasil, e ele veio para trabalhar na Amazônia e depois se tornou bispo da Arquidiocese de Manaus, bispo auxiliar. Hoje é bispo emérito. Bispo emérito significa bispo aposentado. Sobre o seu tempo de infância, nós já vimos que ele nasceu em meio às bombas da Segunda Guerra Mundial. Depois vimos a sua infância religiosa, também marcada por muito sofrimento, mas muito testemunho por parte da família, como ouvimos. Fez a primeira Eucaristia com 6 anos de idade, 5 horas da manhã, conforme nós já acompanhamos, por causa dos perigos de sair de casa um pouco mais tarde, então tudo era incerto. Agora, no capítulo 3, ele fala sobre o seu tempo no seminário. Ele diz que era abril de 1945, quando terminou a guerra. Graças a Deus. Infelizmente, nós hoje, passados esses anos, nós continuamos vendo a humanidade em guerra. Em todas as partes do mundo tem guerra, minha gente, em todos os continentes. Algumas declaradas, outras vividas como guerra fria, né? Aquela guerra que ninguém declara, mas também não se aquieta, não deixa o outro em paz. É ameaça todo dia a gente vê a notícia de que um navio se moveu daqui para ali, um avião saiu para ali, mataram não sei quem ali. E em Gaza e lá na Ucrânia se bombardeia abertamente os inocentes todos os dias. E quando se fala de inocentes, a gente, mas lá tem isso, tem aquilo outro. Eu não estou dizendo que não tem, estou dizendo que geralmente quem é bombardeado são os inocentes, as crianças que nem sabem porque a guerra e estão sendo vítimas dela. Além disso, no continente africano tem muitas guerras também que ninguém dá visibilidade. Os países pobres, ABC, da ganância, dos que mais podem. Então, o Dom Mário Pascoaloto disse que, terminada a guerra, em setembro ele começou o seu ano fundamental no seu povoado, com um ano de atraso, recomeçando a vida escolar, porque durante o período da guerra as escolas estavam ocupadas pelas famílias que ficaram sem casa por causa dos bombardeios. Nos últimos 3 meses do 4º ano letivo, ele foi ajudar os seus pais numa olaria a 15 quilômetros da sua família, da sua casa. De manhã levantava cedo, tomava café e ia de bicicleta, atravessava o Rio Sile numa barca muito perigosa, e então lá morava o seu professor, e ele ia chamá-lo e seguiam juntos até a escola. A escola era a escola paroquial da paróquia de São Cipriano de Roncade. Terminada a aula ao meio-dia, fazia-se a mesma coisa no retorno. O professor ficava em determinado local e ele continuava até chegar na olaria, onde comia, e depois vida que segue trabalhando, né? Então começou a trabalhar muito cedo. Aliás, antes, na infância mesmo, já trabalhava, como nós já ouvimos, ajudando o pai na olaria, para poder sobreviver em tempo de guerra. Ele disse que durante essas aulas, em certo ponto, já com 10 anos, veio um missionário do PIME visitar a escola e falou das missões, das crianças abandonadas, das crianças pobres. O Dom Mário disse: eu já amava as missões, porque já estava acostumado que no dia da Santa Infância, Epifania, levava as moedas que ganhava dos parentes e colocava num pequeno cofre de papelão
na paróquia para serem entregues para as crianças pobres das missões. Aquele missionário que foi lá empolgou as crianças. Ele disse: eu me empolguei. No final, ele pediu que levantasse a mão quem queria ir para o seminário. Então, ele levantou a mão. Claro que era uma vocação mais sentimental, sem pensar naquele momento, coisa de criança, mas era a vontade de ajudar os pequeninos que estava prevalecendo. O desejo de ajudar os outros, o desejo de trabalhar nas missões. No ano seguinte, então, ele entrou no seminário do PIME, que é o Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras. Não foi fácil, todo esse processo. Aliás, nunca é fácil, né? Não é fácil. Então ele vai para o seminário, vai estudar, vai trabalhar, vai demorar um tanto e tanto para poder concluir essa formação, até que ele vai chegar depois à ordenação. E depois nós vamos refletir ainda sobre a decisão do PIME de enviá-lo para a missão no Brasil, mais especialmente na Amazônia. À medida em que nós vamos conhecendo a história, a gente vai admirando a pessoa, né? Aliás, se nós tivéssemos tempo para conhecer a história de cada pessoa, a gente teria muito mais admiração e muito mais respeito por elas. Como está sendo bom nós conhecermos a história do Dom Mário Pascoaloto, a sua vida, a sua infância sofrida, o seu período de escola, já começando a estudar atrasado por causa da guerra, e depois a sua decisão de ir para o seminário. No primeiro momento, uma resposta infantil, simplesmente porque um padre missionário do PIME foi na sua escola e falou das missões, empolgou, e quando perguntou quem queria ir, ele levanta a mão e se coloca à disposição. E assim como Maria um dia disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e logo levou adiante essa decisão, assim também o Dom Mário Pascoaloto, muito cedo dizendo sim, e levou isso para a vida mesmo, né? E agora, com seus quase 90 anos de idade, continua entre nós, nos dando o testemunho de fé e de comunhão. Você acompanhou Semana de Reflexão, Amigo Rio Mar.